Bora, turma! Eu quero te dar as boas-vindas e dizer que meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pelas soluções que você oferece. Evoluir sempre, uma boa aula para você. Vamos em frente. E na aula de hoje, nessa nossa live de hoje, a gente vai falar sobre como você pode eliminar as armadilhas das prospecções, aqueles pontos cegos que fazem até os melhores experts serem percebidos como amadores. Isso aí, a maioria das pessoas até hoje, infelizmente, não percebe, não sabe que tem um abismo entre o que você acredita sobre o seu negócio, o valor que você percebe sobre aquilo que você faz parte da sua rotina, e o valor que as outras pessoas estão percebendo daquilo que você faz. E a ponte que liga um lado ao outro chama-se percepção. Grava isso, gente. Percepção move o mundo. Quando a gente está no mercado, trilhando essa jornada, buscando aí ajudar os nossos clientes a se libertarem das suas próprias limitações, muitas vezes a gente está levando o nosso conteúdo com o melhor das intenções, com muita vontade realmente de ajudar as pessoas, mas parece, sabe quando você está dedicando o seu máximo e parece que o cliente não quer vir com você? Se você quer ajudar a pessoa e a pessoa parece que não quer ser ajudada por você. Isso acontece e a gente tem que respeitar. É nesse ponto que muita gente confunde o que é persuasão com tirania. Persuasão é você influenciar aquela pessoa para poder fazer uma coisa que ela já quer. E a tirania é você querer que aquela pessoa faça uma coisa que ela não quer. E muitas vezes você está querendo que seu cliente compre de você, mas ele não quer comprar. E um dos primeiros pontos que a gente vê a galera errando aí, a primeira técnica que eu quero te trazer, para você botar um ponto de atenção na hora que você vai fazer a sua prospecção, que eu vejo grande parte dos empreendedores falhando, é oferecendo para o cliente sem checar se aquele cliente está pronto para comprar. E na imensa maioria das vezes, eu vejo os empreendedores com apresentações maravilhosas, vídeos institucionais, PowerPoints assim, apoteóticos, e está tudo bem, não tem nada de errado com você ter esse tipo de material. A questão é que, às vezes, você está depositando tanta expectativa no seu material, você está achando que ele vai vender sozinho para você. E aí você vai lá fazer a reunião com o seu cliente, faz a sua apresentação em PowerPoint maravilhosa. Quando você chega ao final, você fica olhando para a cara do cliente, o cliente fica olhando para a sua cara. Eu falo que tem 3 modos básicos quando a gente vai fazer uma oferta, quando a gente vai fazer uma prospecção com o cliente. Tem 3 modos básicos que o seu cliente vai chegar. Grava isso aí, anota isso aí. O primeiro modo que eu chamo de modo grilo. O que é o modo grilo? É aquele modo onde você faz a sua apresentação, coloca a sua oferta, e no final fica você olhando para a cara do cliente, o cliente olhando para a sua cara, aquele silêncio meio desconfortável, meio incômodo, ninguém fala nada, você ouve o grilinho lá no fundo, cri, 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 cri. Por quê? Porque o cliente não conseguiu tomar nenhum tipo de envolvimento emocional para saber se ele está pronto ou se ele quer mesmo aquilo. Você falou, mas aquilo não integrou na realidade do cliente. Esse é o modo grilo. Não sei se isso aconteceu com você ou se você já viu isso acontecer com alguém. Às vezes você mesmo já recebeu uma oferta desse tipo. Faz sentido para você? Então o primeiro modo é o modo grilo, onde você termina a sua apresentação, fica olhando para a cara do outro, silêncio, aquele pausa dramática, silêncio incômodo, ouve-se o grilinho lá no fundo, cri, cri, cri. O segundo modo é o modo entendi, onde você termina a sua apresentação, intelectualmente o cliente compreendeu o que você falou, afinal de contas ele é inteligente o suficiente para isso, mas ele não consegue tomar uma ação, ele não tem energia suficiente para tomar ação de compra. E o terceiro modo é o modo desejo. É nesse modo que você tem que ter mais atenção. Por quê? Porque quando o cliente está no modo desejo, ele te interrompe. Antes de você terminar a sua argumentação, ele vai começar a fazer interjeições, ele vai começar a interferir na sua fala, dizendo, cara, é exatamente isso que eu estou precisando. Nossa, isso que você falou é exatamente o que eu estou vivendo. Quando o cliente começa a te interromper, quando ele começa a fazer interjeições na sua fala, mostrando desejo, dizendo, putz, exatamente, se eu soubesse disso antes. Toda vez que ele está fazendo uma interjeição, ele está te dando um sinal de que ele tem energia interna suficiente para poder receber uma oferta. Você vai fazer, claro, as checagens finais, mas ele está te dando pistas. Então, quando você vai fazer uma abordagem com o cliente, você tem que ficar muito atento às pistas. Quais são os sinais que o cliente está te deixando sobre o nível de interesse dele? E se ele não estiver interferindo na sua abordagem, ele ainda não está pronto para poder receber uma oferta. E só depois dele te dar as pistas, onde ele está interferindo na sua abordagem, você vai para a checagem final.
E aí eu vou te ensinar como que você vai conduzir a sua conversa de venda junto com o seu cliente. Quem está na comunidade sabe que a gente usa a ferramenta do campo. Então você vai conduzir ali uma conversa de negócios com o seu cliente para poder checar se ele está pronto para receber uma oferta ou não. O que você vai fazer? Você vai fazer algumas perguntas para ele. Você vai conduzir dizendo para ele, poxa, primeiro você valida, né? Claro, você vai ser gentil com o seu cliente, hospitalidade, recebe o seu cliente, valida, agradece a presença dele, a importância dele estar te dando atenção naquele momento. Vai fazer a primeira pergunta mais profunda, você vai perguntar para o seu cliente o que prioritariamente, ou seja, o que efetivamente hoje você está buscando transformar ou mudar na sua empresa, mudar na sua vida, mudar na sua realidade. Então você tem que trazer o cliente para já começar a conversa com você, para não perder o foco, para vocês manterem, fazer um enquadramento, ele estabelecer qual é o assunto principal daquele bate-papo que você está fazendo com ele. Isso vai te ajudar a não perder o rumo no meio da conversa. E você pode anotar, tá? Não tem problema nenhum. Isso é até legal. O cliente está ali junto com você e você fala, eu vou anotar algumas coisas aqui, porque essa reunião é tão importante para mim, que eu não quero deixar passar nada de importante, nada que seja relevante para você, nada que seja relevante no sentido de eu saber se eu sou a pessoa certa para poder te ajudar. Você pode anotar na frente dele, não tem problema nenhum. Começou a conversa com o seu cliente, você agradece a ele, claro, valida a importância da presença dele junto de você, começa com a primeira pergunta profunda. O que efetivamente você está buscando mudar na sua realidade? O que é prioridade para você neste momento? Então você fez a primeira pergunta. Depois você vai começando a explorar essa conversa, dizendo para ele por que você decidiu que isso é tão importante. Por que isso é tão importante para você? Que é a coerência e identidade. Quem está lá com a gente na comunidade sabe que eu estou usando aqui a ferramenta do campo. Essa é a técnica que a gente usa para conduzir as nossas conversas. Então, primeiro, o que efetivamente você está buscando mudar na sua vida agora, na sua realidade agora? O que é prioridade para você nesse momento? Sempre pergunto para o cliente, ajuda ele a ter mais clareza, fazendo ele ter uma comparação entre uma realidade resistida e uma realidade desejada, ou seja, o que está doendo mais hoje para você? A gente chama, né, no marketing de percepção de insatisfação inadiável, ou seja, o que você sente que se você não mudar agora, você corre o risco de perder algo que seja de muito valor para você. Então ele vai falar sobre a dor. E isso é maravilhoso. Por quê? Primeiro porque o cliente fala sobre a dor, quando ele fala, ele se ouve. Só dele falar, só dele fazer esse desabafo, ele já vai se sentir melhor. É uma terapia. Claro que eu não estou falando do aspecto clínico da coisa, mas você vai ajudar o seu cliente a se sentir melhor. Na verdade, ele tem que se sentir melhor para poder ter mais confiança e segurança de comprar com você. Então, primeira coisa, você vai perguntar para o seu cliente o que você efetivamente está buscando transformar na sua realidade agora. Se você puder, descreve para mim qual é o problema que você está vivendo, qual é a dor, o que está te incomodando mais, qual é a sua grande insatisfação. E descreve para mim também qual seria a sua realidade ideal, o que você efetivamente está buscando de melhor para a sua vida, para a sua realidade ou para a sua empresa. Aí você vai colocar dentro do seu contexto. Quando o cliente disser isso, você já vai começar a ter as pistas de para onde que ele está navegando. Você pode perfeitamente nesse momento também fazer uma pergunta direcionada para o seu próprio negócio. Vamos supor que eu seja um consultor de consórcios, né? Um corretor ali, uma pessoa que está numa venda consultiva de consórcios. Eu posso perguntar para o meu cliente, e de que forma você acredita que fazer um trabalho de consórcio, ou seja, um investimento em consórcio, com credibilidade, com solidez, com tranquilidade, com segurança, pode te ajudar a conquistar essa realidade? Quando o cliente responder essa pergunta, ele automaticamente já está se vendendo para você. Mas se ele não responder, você continua a condução. Ele não está pronto ainda. Mas você pegou uma primeira realidade, o cliente te contou qual é a realidade resistida, qual é a insatisfação dele, contou qual é o ideal. Ao invés de dizer, olha, acho que para isso que você está buscando, o consórcio é o ideal para você. Não. Isso é ruim porque se a resposta na mente dele for não, ele cria uma barreira. A partir dali ele já cria uma resistência a você. Então você vai perguntar, mas de que forma você, quando me procurou, de que forma você acredita que investir num consórcio com credibilidade, com segurança, solidez, consistência, pode te ajudar a conquistar esse objetivo? Só dele responder isso, ele está se vendendo para você. Está te dando o primeiro ponto, aí, a primeira pista, certo? Se ele disser, não faço a menor ideia, você continua a condição, está tudo bem. Ele não deu um não para você. Ele disse que ele ainda não tem a resposta para isso, não você. Você continua guiando como um expert. Fez essa pergunta, a segunda pergunta que você vai fazer para ele é por que isso é tão importante para você? Por que alcançar esse objetivo é tão importante para você?
E aí ele vai contar o porquê que alcançar esse objetivo é tão importante para ele. Nesse momento você pode acoplar na conversa uma história sua, dizendo por que é tão importante para você ajudar pessoas dessa forma. Você vai, poxa, muito obrigado por você compartilhar sua vivência, sua história, seus objetivos comigo. Quando eu comecei no meu mercado, aí você vai falar sobre a sua jornada. E aí você pode fazer, lembra lá do Ed Reading que eu expliquei para vocês na aula passada, que eu falei sobre essa leitura periférica, né, perimétrica. Você vai falar sobre de que forma você vê o contexto, de que forma você enxerga a realidade, de que forma você vê o problema, de que forma você vê a causa, de que forma só você está vendo algum nível de solução e como é que as pessoas recorrem a você para conseguir resolver o problema delas, como seus clientes têm recorrido a você para resolver o problema deles. Feito isso, você vai trabalhar a ideia principal. Se o cliente fez uma interjeição, você já pode conduzi-lo aí para um processo mais próximo de um fechamento, certo? Já pode começar a falar para ele sobre valores, etc. Até o momento, enquanto ele não te der pista, a não ser que ele pergunte, claro, né? Se ele perguntar, não tem problema nenhum você responder. Então eu te dei a primeira técnica, que você vai perguntar para o cliente qual é a realidade resistida e a desejada, deixa ele falar. A partir do momento que ele falar, você pergunta para ele de que forma você acredita que o meu trabalho pode te ajudar a conseguir chegar nesse objetivo. Segunda pergunta, por que isso é tão importante para você? A partir do momento que ele respondeu, você agradece e traz a sua história também. Compartilha com ele um pouco de como é que foi a sua jornada para chegar onde você está e por que os seus melhores clientes recorrem a você para conseguir chegar nessa solução. Terceira coisa que você vai avaliar com ele, você vai perguntar para ele como é que ele checaria, como é que ele pode checar se ele está fazendo a decisão correta. Assim, hoje, o que efetivamente uma empresa precisaria ter para você ter a segurança de que você está fazendo o melhor negócio? Que características esse negócio tem que ter para você sentir que você está fechando o melhor negócio? Aqui a gente está falando sobre padrão de abordagem. A gente está checando com o cliente se ele reconhece que você é a pessoa certa e se você reconhece que ele é o cliente certo para você. Porque se no ponto de checagem dele ele te disser informações que colidem, que conflitam com o seu conjunto de valores, você tem ali um indicador também de que esse cliente não é o cliente ideal para você. Ele está buscando coisas que você não tem como entregar para ele ou que não são prioridade para você entregar. E nesse momento você tem que vestir realmente essa identidade do consultor e, se for o caso, você direciona assim, esse cliente para um outro expert, para um outro profissional. Acontece, às vezes, da pessoa chegar até você e ela não é, realmente você não é aquela pessoa certa para ajudá-la naquele momento. Se for o caso, você com muita tranquilidade vai trabalhar. Então você pode fazer essa pergunta para ele, de que forma você, que critérios você utiliza para poder checar se você está fechando o melhor negócio, ou que características essa empresa que vai te fornecer o serviço precisaria ter para você se sentir seguro, confiante para fechar o melhor negócio. Quais são os seus pontos de checagem? Você vai perguntar isso para o cliente e ele vai dizer quais são os critérios principais que ele está usando para fazer a tomada de decisão. Olha que bacana, quando a pessoa coloca para você os critérios que ela está usando para tomar a decisão, olha o nível de poder que ela te deu. Por quê? Porque você vai filtrar todo o seu conteúdo por esses critérios. Se ela disser, olha, eu estou buscando uma empresa que eu possa acreditar, que eu possa confiar, uma empresa sólida, quais são os adjetivos que você vai usar para fazer a sua oferta? Toda vez que você for conversar com o seu cliente, você vai dizer, olha, aqui na nossa empresa, aqui no meu negócio, é fundamental solidez, credibilidade. Se o cliente não puder confiar em mim, eu prefiro às vezes nem fazer o negócio. Por quê? Porque eu acho que faz parte da cura o desejo de ser curado. É igual um médico, né? Faz parte da cura a confiança que o paciente tem no processo, no médico. Se o médico não conta com a confiança do paciente, o tratamento todo está sob risco. Faz sentido para você? Então olha que legal, eu estou pegando um critério, que é o critério credibilidade, confiança do cliente. Lembra que confiança é uma crença na probabilidade moral, ou seja, confiança é o quanto que o seu cliente está acreditando que você vai entregar aquilo que você promete. Eu estou usando isso como filtro para poder guiar a minha prospecção. E vocês estão vendo que até o momento eu não fiz oferta, não tem oferta. Qual é a parte legal disso? Você nunca vai levar um não de alguém para quem você não ofereceu. Faz sentido para você? A partir do momento que você não abriu espaço para o cliente poder fazer uma negativa para você, a partir do momento que você não efetivamente ofereceu, a venda está em aberto. Você pode ir para a direção que você quiser. Você está conduzindo o processo com o seu cliente. Ele não está te vendo como um amador. Ele está ali realmente sendo conduzido por você.
Acho que essa é a grande sacada para quem está no mercado. Entender que você não vende quando você está falando, você vende quando o cliente está falando. É na hora que o cliente está te dando as pistas, os indicadores que a venda está acontecendo. Quando a gente fala, a gente não tem ainda os indicadores de que o cliente está integrando essa ideia. É ótimo para a gente, nosso ego, né? Você vai para as grandes empresas, eles vão ficar te treinando de como falar. E é importante você saber se expressar, com certeza. Mas mais importante ainda é você saber conduzir. Você está ali realmente como o piloto desse voo, levando o seu cliente, né? Conduzindo o seu cliente nessa rota. Então vamos lá. Falei sobre você perguntar para o cliente realidade resistida e realidade desejada. A partir daquele momento você complementa com a pergunta: de que forma você acredita que o meu trabalho pode te ajudar a chegar nesse objetivo? Só disso o próprio cliente está vendendo, está se vendendo para você. Depois, por que isso é tão importante para você? Por que você definiu isso como prioridade agora? Deixa ele falar. A partir desse momento que ele trouxe isso, traz a sua história junto à Copa. Poxa, obrigado por você ter compartilhado. Quando eu comecei no meu mercado, aí você fala um pouco sobre a sua história para ajudar a ter um pouco mais de proximidade. Outro ponto, como é que você checa? Quais são os seus critérios? Que critérios cliente você está usando para poder ter certeza de que você está fechando o melhor negócio, que você está tomando a melhor decisão? Depois disso, você vai para a quarta pergunta, você vai trabalhar com ele as garantias externas. Você vai perguntar para o seu cliente: quem mais, além de você, está envolvido nessa decisão? Você tem 100% de autonomia nessa decisão ou você tem que conversar com alguém? Olha que bacana. Se o seu cliente, nesse momento, te fala que ele precisa checar com o sócio, se ele não é a pessoa de decisão, cara, a pior coisa que tem é você oferecer para alguém que não decide. Você está perdendo o seu tempo e o cliente está perdendo o tempo dele. Então, se ele disser para você que ele precisa de uma outra pessoa para essa tomada de decisão, qual é o seu objetivo nesse encontro, então? É trazer outra pessoa para junto, para você ajudar essa pessoa também a estar no processo para tomar a decisão. Senão fica tudo distante, você passa a contar com a sorte. Só interessa para você negociar com quem decide. Não vai perder seu tempo com pessoas que não decidem. Faz sentido para você? Primeiro, você vai perder energia. Segundo, ele está dizendo para você que ele não é capaz de tomar aquela decisão. Ou seja, ele está dizendo para você que aquela venda não vai ser fechada naquele momento. Terceiro, ele vai começar a perceber que você está disponível demais. Vai dizer: não, então, apresenta para esse sócio, daqui a pouco para mais esse, daqui a pouco para mais esse. Quando você vai ver, você fez ali 50 reuniões. Uma vez eu fui num treinamento, num workshop de uma pessoa do mercado, na área de design, e ela falando, né, contando um case, é uma pessoa que atende grandes contas, e contando um case de que ela tinha feito um trabalho de marca, de branding para um cliente, e ela apresentou mais de 60 opções de marca. Mais de 60 opções de marca. Gente, de quantas opções erradas o seu cliente precisa para poder criar a percepção de que você não é capaz de fazer? De quantos erros alguém precisa para você falar assim: pô, acho que não é a pessoa certa para me atender? 60 opções de marca. Ou eu tenho certeza do que eu estou apresentando, ou eu não estou bom o suficiente. Se eu não tiver segurança do que eu estou apresentando para o meu cliente, é como você com uma cirurgia. O médico não vai fazer 60 tentativas de operar você. O médico tem que ter certeza daquilo que ele está fazendo. Ok, pode ser que um caminho ou outro precise de um ajuste, mas ele não pode errar tanto. Não pode ser 60 vezes distante. Faz sentido? Então, quando o seu cliente começa a te colocar em processos longos de reunião e etc., cara, você já está sendo visto como amador. Ele já está vendo que ele está no poder. Você virou subserviente, você está submisso a ele, subordinado. E não é esse o jogo que a gente quer jogar. Eu quero um jogo em que você seja o expert. Você olha para o seu cliente com respeito de igual para igual. Não que ele esteja vendo você como subordinado. Eu lembro quando a gente fez a reversão, né? Nossa mudança de posicionamento, eu falei: não, agora nós vamos atender. Se o meu cliente tem uma dor, eu quero que ele seja atendido como se ele fosse atendido por um médico. Então, se ele tem uma dor, ele não vai no hospital? Ele não vai na clínica? Não vai no consultório? Ótimo, se o cliente tem a dor, ele vai vir até a mim. Mas se é importante para o cliente, se está doendo na vida dele, ele vem aqui. Por quê? Porque quando eu chego lá na empresa do meu cliente, eu estou no universo dele, ele já me percebe. Isso, gente, é tudo subjetivo. Aí, isso é tudo subjetivo. Na cabeça do cliente ele não tem clareza, mas ele está te tratando como subordinado. Ele vai te deixar esperando. Ele vai toda hora ficar interrompendo sua reunião. Vai ficar dizendo: não, peraí, só um minuto. Fulana, faz não sei o que para mim. Ciclano, faz não sei o que lá. Pera só um minutinho que eu vou atender o telefone aqui. Ele não está respeitando, ele não está valorizando a sua presença ali.
Ele não está reverenciando esse momento. E não é isso que a gente quer. Agora, quando você traz o cliente para o seu universo, agora você está reverenciando ele, valida o seu cliente. Então, o quarto momento é você perguntar para o seu cliente quem mais está envolvido nesse processo de decisão. Muitas vezes a pessoa que vai fazer a compra, a pessoa que vai usar, não é a pessoa que vai pagar. Você tem que conversar com quem? Você tem que conversar com quem paga o boleto. Senão você está contaminando, você está caindo na armadilha que vai te fazer ser percebido como um amador, quando na verdade você é um expert. Então, falou da transformação, falou da coerência, né, do porquê, falou dos critérios para poder fazer a tomada de decisão, falou sobre as garantias externas, ou seja, quem mais está envolvido nesse processo. Agora você vai para a condução subjetiva, você vai perguntar para o seu cliente. Se você pudesse resumir para mim em 3 adjetivos, como você quer se sentir quando tudo isso der certo? Deixe o seu cliente dizer. Quando você fala um adjetivo, quando você traz um adjetivo para a conversa, você está envolvendo o seu cliente numa camada subconsciente. Você está envolvendo o seu cliente emocionalmente na sua conversa. Ele vai dizer, eu quero me sentir mais seguro, eu quero me sentir mais reconhecido, eu quero me sentir mais valorizado, eu quero me sentir mais rápido, mais competitivo, eu quero me sentir um líder mais inspirador. Ele vai te dizer, o cliente vai te... Se ele tiver dificuldade, você sugere alguns adjetivos para ele, ele vai te dar as pistas para onde que ele quer seguir. Você pode dizer para ele, não tem problema nenhum, você fala para ele, para você é mais importante sentir que você tem mais controle, que você está mais no controle, você controla melhor, é melhor você sentir que você está mais seguro, que você está mais confiante, que você está mais organizado, que você está mais competitivo. Você pode fazer algumas sugestões e o cliente vai naturalmente te dar pistas aí de para onde que ele quer ser mais bem percebido. Você vai condicionar a sua argumentação aos adjetivos que ele já te falou que quer sentir. Aí eu estou trazendo de volta aqui o Robert Cialdini, né? Quando ele fala que a mente ela tem uma probabilidade, uma propensão, uma inclinação a sempre se manter congruente. Então, se o seu cliente já te disse de que forma que ele quer se sentir, é muito difícil ele voltar atrás, é muito difícil ele recuar nessa decisão. Ou seja, você está alinhando muito melhor a sua argumentação com aquilo que ele está buscando. Depois, por último, ali você vai trazer algumas crenças para o seu cliente, algumas afirmações, algumas conclusões. Essa história tem que ter uma moral da história, né? O que você efetivamente acredita e que sustenta a sua decisão? Ou seja, se você tivesse que afirmar algo para você como 100% verdadeiro, no que você realmente acredita para tomar a decisão de fazer uma contratação nesse sentido? E aí o cliente vai dizer para você qual é a afirmação, qual é a crença que está originando a decisão dele de comprar ou não comprar, né, de fazer o investimento naquilo que você tem para oferecer para ele. Ele vai dizer, não, eu acredito que uma empresa mais organizada tem mais chances de ter sucesso. Ou eu acredito que uma empresa mais gerenciável, ela tem mais chances de acelerar o processo dela de crescimento. Ou uma pessoa, por exemplo, que está na área da saúde, ele vai dizer, eu acredito que uma pessoa mais saudável tem mais condições de dar atenção e dar suporte para sua família. Então, ele está te dizendo, através das crenças, quais são os valores que estão envolvidos nessa conversa. E aí sim você vai caminhando com o seu cliente para as etapas finais desse bate-papo, que é perguntar para ele, e que tipo de pessoa você deveria ser para merecer esse resultado? Essa pergunta, gente, já é uma pergunta pré-fechamento. Essa é a pergunta de onde o seu cliente não tem como desviar depois de você. Se ele disser para você que, não, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa comprometida, uma pessoa perseverante, eu tenho que ser uma pessoa organizada, eu tenho que ser uma... Os adjetivos que ele utilizar, olha a diferença entre como você quer se sentir ao final, que é o resultado final, você está levando ele para projetar uma história, um cenário futuro com você, para a diferença de você perguntar para ele que tipo de pessoa você precisa ser para merecer esse ideal, para merecer essa realidade que você está buscando. Ali ele vai assumir, você vai sentir do seu cliente o quanto que ele assume de responsabilidade, para poder fechar ou não esse negócio. Então ele vai dizer para você, não, eu preciso ser uma pessoa que delega, eu preciso ser uma pessoa que confia, eu preciso ser uma pessoa que cumpre com a palavra. Olha que bacana, você vai usar esses mesmos argumentos para poder conduzir o seu cliente para o fechamento. Ele vai dizer, olha, que legal que você é uma pessoa, que você tem essa clareza sobre cumprir compromissos, sobre perseverar, sobre se dedicar. Que legal isso.
Porque isso é fundamental, porque não adianta eu te oferecer um trabalho se você não quiser cumprir com a sua palavra, se você não quiser ser perseverante, se você não quiser ser resiliente, se você não quiser abrir mão de nada, se você não quiser delegar. Olha que bacana. Estou dando exemplos de que eu vou conduzir a condição para ele me contratar. Faz sentido? Eu acabei de abrir aqui um processo de seleção para o meu cliente. Eu estou mostrando para ele que eu sou um expert e que se ele não tivesse essas características, eu não o atenderia. Toda vez que o cliente trouxer essas respostas, eu posso acoplar minhas histórias. Inclusive, por exemplo, eu vou usar agora a faculdade mental da memória. O cliente me falou que ele precisa ser uma pessoa que delega, uma pessoa que confia e uma pessoa que cumpre com a palavra. E aí eu vou trazer uma história para ele, para ilustrar que eu atendo pessoas como ele. Então eu vou dizer, poxa, isso me lembra a história de um cliente meu, que quando ele chegou, ele não entendia nada do que eu fazia, chegou indicado por uma pessoa, mas tudo que fez o trabalho dar certo foi naquele momento, naquele bate-papo, ele ter confiado em mim naquele momento. Se ele não tivesse confiado em mim naquele momento, se ele não tivesse delegado para mim a responsabilidade de ajudá-lo a resolver essa solução, ele não estaria hoje podendo viajar com a família, não estaria mais organizado. Aí eu vou usar lá os adjetivos que ele falou para mim que quer se sentir, de que forma ele quer se sentir. Olha que bacana como eu vou conduzindo e amarrando essas pontas para usar na minha argumentação as coisas, as pistas que o cliente já me falou. A partir desse momento ele tem que estar fazendo interjeições. Se ele não fizer, não está pronto para a oferta ainda. No final ali você vai perguntar para ele o que poderia te impedir, do que você tem medo de abrir mão, ou do que você tem medo de ter que se afastar no processo de fazer essa contratação. Se ele disser de nada, legal. Você pode fazer o caminho inverso e começar a fazer a apresentação do seu pitch ali para o cliente. Mas se ele te disser quais são os medos, está claro para você que você tem que tratar esses medos antes. Do que você tem medo de ter que se afastar, ou do que você tem medo de ter que abrir mão na hora de contratar esse trabalho? O que poderia te impedir de realizar isso emocionalmente mesmo? E o cliente vai dizer para ele, olha, eu quero fazer isso, vamos supor que eu fosse um nutricionista, e meu cliente vai dizer para mim, poxa Arthur, eu tenho medo de fracassar de novo, porque eu já tentei dieta várias vezes. Agora ele já te deu uma pista do que lá na frente pode ser uma objeção. Então eu tenho medo de ter que me afastar da minha família, porque, poxa, hoje os únicos momentos livres que eu tenho são para ficar com a minha família. Se eu tiver que ir para a academia, eu vou me sentir isolado. Eu não quero me sentir isolado, eu tenho medo de me sentir afastado da minha família. Eu, como nutricionista, agora tenho base para poder tirar a força dessas crenças, tirar a força desse medo. A gente tem técnicas para isso e é fantástico a gente poder fazer isso de uma forma natural, poder conduzir o nosso cliente de uma forma muito mais tranquila, onde ele sinta realmente que ele está no processo de alívio, que só dele conversar com você, ele já vai se sentir melhor, ele já vai se sentir mais aliviado do problema. Ou seja, a gente chama, quem acompanha a gente no método, a gente chama de gerundiar o cliente. Quando você faz esse processo de envolvimento emocional, o cliente sente que o trabalho já começou. E olha o nível, olha a potência de argumentação que eu estou trazendo para você. Poxa, Arthur, mas parece muita coisa. São só 6 coisas básicas e 2 para você poder fechar. Então, se você está com a gente lá na comunidade, inclusive você tem isso registrado, lá tem as aulas sobre o campo. Daqui a pouco, às 9 horas, inclusive, eu vou abrir um clube de insights exatamente para que vocês possam trazer as dúvidas de vocês. A gente até testar algumas coisas juntos ali, para vocês terem ainda mais segurança, mais consistência na hora de fazer a argumentação de vocês no mercado, para eliminar essas armadilhas que acabam fazendo o cliente perceber você como um amador, quando na verdade você poderia facilmente estar sendo percebido como um expert. Outra falha que eu vejo muitas pessoas utilizar, fez sentido para vocês até aí, gente? Eu não sei se isso é novo, se isso é óbvio para vocês. Digita aí para mim se isso é óbvio para vocês ou se isso é novo, que a gente conversou até agora. Se tem coisas novas aí para você, ou se tudo que eu falei você já sabia. Fala assim, não, óbvio ou novo? Só para eu ter uma clareza aqui se eu estou conduzindo vocês na direção certa. O ser humano, ele tem uma maneira muito básica de operar, né? A gente tenta ser diferente, mas a nossa essência, ela segue o mesmo padrão. Ser humano é ser humano. No final, todo mundo tem uma coisa chamada ego. É o self, o eu. E a nossa jornada de vida é satisfazer esse ego, satisfazer esse eu, dar um sentido na vida, sentir que a vida valeu a pena. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Você pode pegar a pior pessoa do universo. Se eu começar a explorar um pouquinho, eu vou descobrir
que essa pessoa, no final de tudo, está buscando satisfazer a si mesma, satisfazer o eu dela, sentir que a vida dela teve algum nível de propósito. E tem propósitos para o bem, como tem propósitos para o mal. Quando você entende esse processo, quando você ganha entendimento, começa a colocar isso em prática e faz isso repetidamente, você vai ganhando convicção de que é muito tranquilo conduzir as pessoas. O nosso maior problema não tem que ser, o nosso maior desafio não tem que ser prospectar. O nosso maior desafio tem que ser entregar além do esperado. É você fazer o over-delivery, é você encantar o seu cliente para que ele mantenha a energia, mesmo nível de energia que ele teve na hora de te contratar, que ele mantenha essa energia para comprar novamente de você e indicar outras pessoas. Para você construir no mercado uma reputação, a percepção de outros falando bem sobre você quando você não está falando nada. Não é legal isso? O método do marketing de percepção faz exatamente essa trilha. Lembra que eu falei que tem um abismo entre a forma como você percebe o valor daquilo que você está oferecendo e a forma como o seu cliente percebe o valor do que você está oferecendo. A ponte que liga um lado ao outro é a percepção. E essa percepção nasce na autopercepção, nas suas crenças do eu sou, e vai finalizar lá nas crenças do que as outras pessoas percebem sobre você. Então eu começo falando sobre o que eu sou, expresso isso através da minha linguagem, do meu comportamento, coloco isso para um público de interesse, ou seja, eu tenho que definir para quem efetivamente eu quero levar a minha mensagem, trago um conjunto de abordagens para poder sustentar isso com as pessoas, deixo claro para elas quais são os meus critérios, porque eu sou um expert. Se eu sou um expert, eu tenho que dizer para essas pessoas, olha, eu só aceito atender clientes que têm esse perfil XYZ aqui. Para aí sim, ao ponto que eu vou fazendo isso repetidamente. E o mercado vai vendo que eu sou capaz de fazer isso repetidamente. Quando você vê uma coisa acontecendo repetidamente, naturalmente seu cérebro vai dizer, poxa, da próxima vez que o Arthur disser que vai fazer, tende a ter resultado. Essa é a reputação. E aí no momento que eu nem estou falando nada, as outras pessoas estão falando sobre mim. Faz sentido para você? Muito bom. Então, dito isso, um outro erro, uma outra falha que eu vejo muito as pessoas caindo na armadilha é tentar adivinhar o perfil do cliente. E a gente hoje tem tantas ferramentas de mapeamento de comportamento, cara, que você vai ficar perdido se você tentar fazer isso, não acaba, é infinito. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas estão confundindo você ter uma causa com você ter uma explicação. Quando eu estou te falando isso, vem lá do mestre, Earl Nightingale, que já dizia, cuide da causa e o efeito cuida de si mesmo. Vou repetir, cuide da causa, o efeito cuida de si mesmo. Assim como você semear, assim você vai colher. Não é assim que funciona? Então, se eu cuido da causa, o efeito cuida de si mesmo. E a gente tem poucos aspectos para poder explorar. Aqui no marketing de percepção, onde a gente fala sobre a cultura de compra do cliente, eu vou usar 6 técnicas, 6 critérios só para poder avaliar o meu cliente. Crença do eu sou, linguagem e comportamento, definição de público com quem ele quer se relacionar, posicionamento, ou seja, quais são os critérios que ele usa para tomar as decisões, as abordagens, o quanto que ele é capaz de sustentar isso na vida dele, e a reputação, o que ele pode utilizar sobre a percepção que os outros têm sobre ele, para ele poder acelerar os resultados. Eu só vou usar esses 6. Quando eu entendo que qualquer pessoa no planeta, vai passar por essas 6 camadas para atingir os seus resultados de vida. E isso pode ser consciente, intencional, como pode ser inconsciente, ocasional, acidental. Eu não quero que o seu crescimento seja acidental. Por isso eu insisto tanto nessa estrutura. Porque ao invés de pensar no mundo, eu não estou falando que o DISC não funciona, mas isso está muito mais ligado à explicação de como as pessoas funcionam do que à causa de como elas funcionam. Quando eu te trago o marketing de percepção, eu estou te trazendo a causa de como as pessoas funcionam. Ninguém consegue operar resultados se for fora desses 6 itens que eu acabei de falar para vocês. A originação, a emissão, a atração, você tem que fazer a permissão, a sustentação para depois você ter a expansão. Não dá para você operar na sua vida sem esses 6. Isso é a lei. Você vai passar por esses 6. Buda já falava isso, Cristo falava isso, Napoleão Hill, Aristóteles, você vai pegar Epicteto, você vai puxar. Todo mundo que parou para estudar a humanidade, para estudar a forma como as pessoas operam, todo mundo passou por esses mesmos 6 itens. Eles só não traduziram da forma simples, como eu estou te traduzindo agora. Mas se você for buscar em qualquer desses elementos, dessas frentes
consolidadas de percepção de como as pessoas funcionam, você vai encontrar exatamente esses 6 pilares que eu acabei de te passar. Isso simplifica muito o seu processo de lidar com as pessoas, de prospectar o seu cliente. Senão você vai cair naquela armadilha de ficar etiquetando o seu cliente, julgando o seu cliente. Ah, esse cara tem dinheiro, esse cara não tem dinheiro, esse cara está pronto, esse cara não está pronto. Não. Você sabe se ele está pronto ou não está pronto com indicadores, com fatos. E contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Se o cara te falou exatamente disso que eu estou precisando, eu estou buscando isso agora, eu quero mudar isso agora na minha vida, ele acabou de te dar um fato, de te dar um argumento incontestável de que ele está pronto para receber uma oferta. Se ele não te deu esse argumento, se ele não fez esse tipo de interjeição, ele não está pronto ainda para poder receber sua oferta. Você tem que construir mais valor percebido ainda, certo? Quando você constrói valor percebido, o seu cliente não consegue desviar. Ele vai tomar atitude de te procurar. Se ele não tomou atitude, ainda não é prioridade para ele. Faz sentido? Então, ao invés de tentar adivinhar o perfil do seu cliente, faz um mapeamento dele com essas ferramentas que eu te trouxe. Você pode acoplar, inclusive, nisso, na comunidade Vamos em Frente, no nosso método. A gente tem ali, a gente chama de vender seduzir, a gente tem as fases da sedução. Atenção, depois da atenção, interesse, identificação, projeção, negociação, decisão e compromisso. O que eu quero te dizer com esses 7? Eu estou falando esses itens, gente, porque depois vocês pegam o conteúdo gravado, a galera da comunidade, isso vai ficar disponível para vocês. Dito isso, de 0 a 100, quanto que você está efetivamente comprometido de mudar essa realidade agora? Se na hora da checagem você perguntou para o seu cliente de 0 a 100, o quanto que você está comprometido em mudar essa realidade agora? Se o cliente disser 100, pronto, já vai para o fechamento. Não tem mais o que medir. O cliente já falou para você que quer. João, então você vai pagar dessa forma ou dessa forma, eu vou emitir o contrato, tal, você vai ali para o fechamento. Certo? Olha que bacana. Com passos básicos, e são os mesmos passos para todas as pessoas em qualquer lugar do planeta, independente da mídia onde você esteja. Se você está batendo um papo, se você está conversando com essa pessoa, ou seja, eu estou falando aqui com processos de venda consultiva, onde você tem que conduzir o seu cliente na compra. Eu não estou falando das vendas transacionais que o cara entra lá na plataforma, no marketplace e faz a compra, não. Estou falando para você que é um prestador de serviço, você que é um coach, um terapeuta, um advogado, que você é um psicólogo, um educador físico, um nutricionista, um professor de idiomas. Vocês que têm que conduzir o seu cliente no processo de compra, vocês vão usar exatamente esses mesmos passos com absolutamente todos os seus clientes e vai funcionar. Se não funcionar, me manda um direct. Porque, gente, não é à toa que eu fiz disso um método. O que é um método? É um processo científico onde eu tenho uma observação, eu crio uma tese, eu faço testes, eu comprovo essa tese a partir do momento que eu tenho amostragem suficiente para saber que a probabilidade disso se repetir é constante. A partir daquele momento, eu tenho um método, trago um passo a passo para você poder fazer uma execução. Foi assim que eu desenvolvi um método marketing de percepção. Então eu sei que se você aplicar esses pilares que eu estou te falando aqui, esse passo a passo, que a gente acabou de conversar na live, você vai ter um nível altíssimo de conversão. Eu estou falando para prestador de serviço de você trabalhar com 70%, 80% de conversão. Isso é totalmente possível, desde que você não caia nas armadilhas que estão acabando levando o seu cliente a te perceber como amador e não como um expert. Esse é o processo. Você não tem que estudar 50 livros. É pegar esse conteúdo que a gente está vendo aqui e assistir repetidamente. Faça, né? Não vou lembrar agora de quem veio, eu lembro dessa frase muito lá do BNI. Não é faça 1000 coisas 6 vezes, é faça 6 coisas 1000 vezes. Joia? Então você vai fazer isso que a gente está conversando aqui repetidamente. Se você pegar esse conteúdo aqui, voltar para sua rotina e não aplicar nada, você vai chegar em lugar nenhum com isso. Isso não vai te ajudar. Só vai te ajudar se você pegar esse conteúdo, se você fez suas anotações, se você começar a colocar isso em prática. Não precisa colocar todos os passos de uma vez só. Faz de 3 em 3, pega, na minha próxima venda eu vou fazer essas 3 coisas. Você é inteligente para isso. Eu sei que você tem capacidade total de fazer isso. Então pega, na próxima prospecção que eu for fazer, eu vou usar essas 3 primeiras perguntas aqui. Depois que eu estiver me sentindo seguro, eu vou colocar mais 3. Estou seguro? Coloco mais 3. Você vai ver que aí, em 1 mês, 2 meses, pronto, acabou. Agora você está um expert em fazer uma condução de venda. Você tem que ficar adivinhando o perfil de cliente, definindo, etiquetando, julgando. Não.
em apreciação. Quando você está fazendo as perguntas, você está apreciando a jornada do seu cliente. Você está ali, ó, sem se envolver, e você está sem se envolver emocionalmente no problema do seu cliente, mas se envolvendo com a solução. Você está conduzindo o seu cliente para poder fazer a melhor tomada de decisão. Joia? Então vamos lá. Vamos em frente. Quando que as pessoas estão gastando tempo com a pessoa errada? Quando que os empreendedores estão gastando tempo com a pessoa errada? Quando você pega um cliente, ele já te deu o indicador de que ele não é a pessoa certa, e você fica querendo salvar. Sabe casamento? Eu sempre comparo muito com casamento, né? Quando o homem casa com a mulher, ele quer que ela não mude nada. Mas quando a mulher casa com o homem, ela quer que o homem mude. Geralmente é assim que acontece, né? Culturalmente, o homem ele tende, né, ao repouso. Tem um pensamento que fala sobre isso, né? Que a mulher, ela faz questão da casa arrumada, mas o homem não liga de morar numa casa suja. Então, se o ambiente está sujo para o homem, ele convive, ele vai para a micareta, e se está sujo, ele vai para um hotel, ele não faz tanta questão. Agora, para a mulher, não, ela olha esse detalhe, ela tem esse olhar do cuidado, de querer um ambiente organizado, onde ela possa controlar aquilo ali. Porque ela tem esse instinto, né, essa intuição voltada para o cuidado. O homem já não tem isso. Então, o que acontece? O homem pensa em você, tu me mudar. A Alissa está trazendo um pensamento legal aqui. A mulher pensa, eu vou mudar esse ambiente. O homem pensa, eu vou me mudar desse ambiente. Faz muito sentido. Quando você está no processo de venda, às vezes você está querendo tanto ajudar aquela pessoa, que mesmo sendo a pessoa errada, você quer reverter, você quer mudar a pessoa. E isso te exige muita energia. Muita energia, e aquela pessoa não está afim. E faz parte da cura o desejo de ser curado. Você não consegue resgatar uma pessoa que não quer participar do próprio resgate. Você está querendo tirar essa pessoa do problema, mas ela não quer sair daquele problema. E está tudo bem, às vezes aquilo não está doendo o suficiente para ela, não tem problema nenhum. Eu comparo sempre aqui nesse caso com o herói que vai tentar salvar a venda, né, que é o super-homem, e com aquele outro herói que é o olhar estratégico da venda, que é onde eu considero que está realmente o grande valor do marketing, que é você ter um olhar estratégico e você saber que você está na condução daquilo ali. Por que eu estou te fazendo essa comparação? Depois eu vou fazer um conteúdo só falando sobre isso, sobre o perfil super-homem e o perfil Batman nas vendas. Você imagina o super-homem, ele não tem uma visão estratégica. Quantos episódios, quantos filmes do Superman você viu ele fazer alguma coisa mais investigativa, estruturada, onde ele se antecipava? O super-homem, ele confia tanto no poder dele. Pô, o cara é super-homem, ele é um homem de aço. Ele tem todos os maiores poderes do planeta, o cara voa, ninguém atinge ele, tem visão de raio-x, visão de calor, super velocidade. Ele sente que ele nasceu tanto para aquilo ali, que ele não precisa de uma estratégia. Ele vai lá, quebra o que tiver que quebrar, salva quem tiver que salvar e vai viver a vida dele. Faz sentido? E a maioria dos empreendedores acha que vender é isso, né? O cara nasceu para ser um vendedor. Ele tem um super poder de ser um vendedor. Onde chegar ele converte uma venda. Gente, isso é uma bobagem. Não funciona assim. Eu prefiro que você seja o Batman. O Batman é o cara que não tem esses superpoderes, mas ele tem sempre um olhar estratégico para a situação. Tanto que, não à toa, né, no filme, o Batman consegue capturar o Superman. A inteligência ganha na força. O Batman sabe. Muitas vezes o bandido fugiu e o Batman deixou o cara fugir de propósito. Por quê? Porque aquele bandido ia levar ele para encontrar o bandido maior, para achar onde é que está a causa do problema. Ele tem a visão estratégica da coisa. Então ele sempre tem ali o cinturão com os recursos dele, as ferramentas, que são as bases que eu trago para vocês no marketing de percepção. Ele tem uma visão estratégica da situação, ele faz lá o edge reading, né? Como é que eu vejo esse contexto, como é que eu vejo o problema, como é que eu vejo o que só eu estou vendo, o que a maioria das pessoas não está vendo, mas eu estou vendo, como é que eu vejo a solução, como é que eu encaminho isso de forma funcional, como é que eu faço isso acontecer. Isso é o olhar do Batman sobre o problema. E olha que bacana, se você assistir filmes do Batman, desde os filmes, né, de antigamente até os filmes mais modernos, o Batman está sempre evoluindo. O Superman não, é sempre o Superman. No máximo ele mudou de roupa. No máximo, né, pela tecnologia que a gente tem hoje, efeitos especiais, o traje dele ficou mais legal em termos de design. Mas ele mesmo não mudou nada. Agora o Batman não. O Batman está sempre em processo de evolução. Então na hora que você for para as suas vendas, na hora que você for fechar negócio, conduzir uma conversa de negócio, pensa muito mais em ser o Batman, de olhar estrategicamente, usar os seus recursos, pensar antes do seu cliente, se antecipar à visão do seu cliente para você poder conduzi-lo, do que você ser o super-homem, chegar ali na hora e tentar salvar a venda a qualquer custo. Certo? Próximo erro que eu vejo as pessoas cometendo é usar uma via só de acesso.
usar só uma via de acesso para a mente do seu cliente. Em geral, né, até onde se prove o contrário, a gente tem basicamente 3 vias de acesso para poder processar as informações e as emoções com a gente. Você tem a via intelectual, essa via básica onde a gente tem a razão envolvida, onde a gente olha de forma analítica a situação. É aquele momento em que você vai explicar sobre o que você faz, falar sobre os detalhes técnicos, falar sobre como é que você vai fazer a modelagem do seu contrato, etc. Você tem a mente subjetiva, que é onde está a conexão emocional, os hábitos, né, os comportamentos do seu cliente, onde você vai bater direto nos paradigmas, você tem que conversar com o seu cliente de forma subjetiva. E você tem a parte terceira, que é a parte instintiva, onde está ligada mais àqueles recursos de sobrevivência, né, do fugir ou atacar ou paralisar. Então, diante do medo ali, diante da vida em jogo, sempre que a sobrevivência estiver em jogo, a urgência vai ganhar da excelência. Então, você tem que tracionar essas 3 camadas no processo de venda do seu cliente. Você conversa com ele de forma subjetiva, você checa os indicadores com a parte intelectual e você gera energia de decisão com o instintivo. Você faz o seu cliente, olha a pergunta que eu estou fazendo para ele. Cara, de 0 a 100, quanto que você está comprometido de mudar isso agora? Quando eu falo agora, eu trago esse cliente para a mente dele instintiva. Ele fala, pô, ou eu tenho que decidir. Ou eu ataco, ou eu paraliso, ou eu fujo. Então ele vai dizer, cara, não vou fechar isso agora não, eu não estou comprometido. Ótimo, está tudo bem, respeito para os 2 lados, não tem problema nenhum. Ou ele vai dizer, cara, eu quero fechar isso agora, não tem mais tempo para perder. Ou ele vai recuar, vai fugir, ou ele vai paralisar, ele vai ficar olhando para sua cara e vai falar, não, eu preciso de ajuda para tomar essa decisão. Eu não estou conseguindo decidir isso sozinho, está tudo bem. Nos 3 aspectos você vai ajudar o seu cliente. Olha que bacana, eu converso com o meu cliente com acesso subjetivo. A gente tem inclusive no método dar 6 acessos subjetivos para você fazer com o seu cliente. Depois você analisa e checa os indicadores com a parte intelectual e você cria energia para tomada de decisão com o seu cliente na parte instintiva. Certo? Se você não usar os 3 aspectos, você não está usando o cinturão do Batman, você não está usando todos os seus recursos a seu favor. Eu vejo muita gente. Outro dia eu fiz, né, um encontro com um parceiro de negócio e foi muito engraçado, né? Provavelmente aí alguém que passou por hipnose ou por algum treinamento na área de PNL pegou na minha mão, né, botou as 2 mãos para criar conexão emocional. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, o que você está fazendo? Assim, alguém ensinou para ele que ele tinha que fazer isso e colocar a mão dele em cima da minha para criar conexão emocional. Ele não checou nada, ele não checou se eu estou pronto para ir. Ele simplesmente usou um processo que alguém explicou para ele e ficou bobo. Ficou bobo. Por quê? Primeiro porque eu tenho conhecimento sobre as técnicas. Quando a pessoa faz algo desse sentido para mim, é como se você quisesse fazer mágica para um mágico. Tá? Por quê? Porque isso não é suficiente. Claro que dentro de um contexto onde você está ali no seu workshop, no workshop tudo vai funcionar, né? Como diz, Excel aceita tudo. Então, quando você vai estar dentro, mas na hora que você vai para a vida real, na hora que você vai para o jogo, né, olho no olho com o seu cliente, onde o seu cliente é um infinito de variáveis, ninguém vai conseguir te ensinar a quantidade de variáveis suficiente, sempre vai ter o cliente que vai chegar ali e vai te surpreender, e você vai ficar sem saber como agir, vai ter que improvisar. Para você não improvisar, você vai usar as técnicas que eu te falei aqui sobre fazer o seu processo de condução e vai usar os 3 aspectos. Você vai conversar com o seu cliente de forma subjetiva, você pode usar inclusive as faculdades mentais elevadas, né? A intuição, a vontade, a imaginação, a memória, a razão e a percepção. Você pode usar as faculdades mentais elevadas, a gente já falou bastante sobre isso aqui nas aulas. Tem os mecanismos para você poder fazer o acesso ao subconsciente que a gente traz lá na comunidade. Depois você vai checar os indicadores pelo intelectual e vai deixar o seu cliente tomar a decisão através do instintivo. O olhar é sempre para você ter a visão estratégica, para você estar sempre se antecipando às decisões do seu cliente, para que você esteja na condução. Faz sentido? Então eu quero que vocês sejam sempre vistos como experts, que o cliente saia daquela reunião e fala assim. Uma vez eu fechei com o cliente e ele falou, olha o argumento que ele usou para fechar comigo. Ele falou, Arthur, se você me ensinar a vender do jeito que você acabou de vender para mim, tá pago. Olha que legal esse argumento. Ele ficou tão encantado com o processo de condução que ele falou, se você me ensinar a conduzir desse jeito que você está me conduzindo aqui, tá pago o projeto.
Que bacana. E foi o que aconteceu, né? E hoje eu ajudo meus clientes a fecharem negócios milionários, fazendo exatamente isso, com poucos passos, poucas coisas, pequenas coisas em ciclos curtos, e você vai dominar, certo? Depois, a próxima armadilha que a gente tem aqui é a armadilha de confundir objeção com rejeição. Parece bobo, gente, parece trivial, mas eu sei que quando você está envolvido emocionalmente no seu processo de venda, muitas vezes você acaba se enganando. Qual é a diferença entre objeção e rejeição? Rejeição é quando o cliente diz para você, eu não quero isso. É uma rejeição. Não é isso que eu estou buscando. Objeção é quando ele diz, cara, isso é maravilhoso, incrível, exatamente o que eu estou buscando, eu só não vou comprar agora porque eu não tenho grana. Eu só não vou comprar agora porque eu não tenho tempo. Eu só não vou comprar agora porque eu tenho que conversar com alguém. Eu só não vou comprar agora porque eu tenho que terminar a reforma da minha casa. Ele está colocando um obstáculo a uma decisão a uma argumentação que ele já falou que ele quer. Quando o cliente diz para você que quer, mas ele não vai fechar por uma razão ou outra, ele tem uma crença limitante, você tem uma objeção. Quando o cliente diz para você que ele não quer, cara, acabou, respeita o cara. E se você tem o olhar do Batman, se você tem o olhar estratégico, você já vai ver os indicadores. E antes mesmo de fazer uma oferta, você já vai dizer para o seu cliente, olha, me parece que o que você está buscando não é o que eu tenho de melhor para poder oferecer para você. Me parece que hoje eu conheço um cara que ele vai poder te ajudar ainda melhor do que eu. Você topa, eu posso te colocar em contato com ele, até te ajudo a fazer um bate-papo com ele. Você está me dando indicadores aqui de que o que eu tenho para oferecer para você não vai resolver o seu problema nesse momento. Olha o nível de poder que você tem quando você fala para o seu cliente que você não vai atendê-lo. Quando você diz para ele, ó, eu reconheço que eu não sou a pessoa certa para te atender nesse momento. Você vai ficar mais bem atendido. Seu problema vai ser solucionado de uma maneira mais eficaz com fulano ciclano. Então você vai orientar esse cliente. Olha o nível de gratidão que ele vai ter, o nível de confiança. Ele vai olhar para você e vai dizer, caramba, esse cara tinha tudo para poder me iludir ou me convencer com a venda. Mas não, ele foi honesto comigo. Ele viu o valor e olha, você vai construir uma relação muito mais sólida dentro desse processo. Certo? Então, não confundir objeção com rejeição. Vai validando os indicadores. Se o cliente disser eu não quero, respeita e conduz ele para uma outra direção. Se ele disser exatamente isso que eu estou buscando, só não vou comprar agora, aí sim você pode tratar a objeção e estudar uma aula inteira. Inclusive a gente já tem aulas aí de como ajudar o seu cliente quando ele diz que vai comprar, mas não compra. Certo? Então, e olha, o mais importante, olha que bacana, mais importante dentro desse cenário todo, é claro, o seu perfil, os seus próprios paradigmas, as suas próprias crenças, a sua convicção sobre ser ou não capaz de fechar essa venda. Como que você se enxerga diante dos clientes? Quando eu era mais novo, tinha um processo quase patológico de timidez. Uma timidez tão grande que eu entrava no elevador e eu olhava para as pessoas, eu me achava fisicamente menor do que aquelas pessoas. É louco, né? A minha mente, ela distorcia tanto a realidade que eu olhava para as pessoas ao meu redor, que tinham a minha altura, ou às vezes eram até mais baixas do que eu, metricamente, se fosse medir, mas eu olhava para as pessoas e eu sentia que elas eram mais altas do que eu. Tamanho o meu bloqueio emocional de falar com as pessoas. Olha que maluco isso. Claro que ao longo dos anos eu fui trabalhando, fui buscando me desenvolver nesse sentido, me conhecer e poder me libertar desse tipo de limitação. Mas o que eu quero te trazer de ponto de vista é que muitas vezes você vai para uma venda se enxergando menor do que o seu cliente. Você vai olhando assim, pô, vou conversar com esse cara, pô, esse cara é milionário, esse cara tem uma empresa. Gente, ele é um ser humano. Vai no banheiro igual você. Vai no banheiro igual você, igual todo mundo, cara. Esse cara não tem nada demais, essa pessoa que você vai prospectar, ele é um ser humano idêntico a você. Por uma razão ou outra, ele fez escolhas que você optou por não fazer. Quando você optou por não chegar no nível que ele está, foi o seu poder de optar. Você é tão poderoso quanto ele. Então, é você olhar olho no olho para você não entrar numa negociação já pronto para perder. Qual é o indicador que a gente vê muito acontecer nesse sentido? Quando o empreendedor ele vai para a negociação e já sabe assim, poxa, eu vou oferecer meu trabalho por 100 mil reais. Mas, cara, eu não posso fechar por menos de 80 mil. Você foi para a prospecção pensando no mínimo. Quando você tem que ir para a prospecção pensando no máximo. Você tem que ir lá para o seu cliente e dizer, olha, é 100 mil e acabou, só tem essa opção. Não, mas eu fecho por 80. Não, mas por 80 não tem resultado.
E para não ter resultado, eu prefiro não fazer. O resultado é com 100. E ele vai fechar com 100, porque a sua convicção move a decisão do seu cliente. Não fui eu que criei essa frase, eu ouvi de um mestre chamado Harry Palmer, mas ele fala, né, ensina a gente sobre o sistema de crenças. A sua convicção move a decisão do seu cliente. Cara, eu fecho negócios aqui com clientes meus que fecham projetos de 200 milhões. 200 milhões. E sabe o que ele faz? Ele é idêntico a mim, tem as mesmas dores que eu, mesmos problemas. Às vezes o cara tá lá, mas ele tem um problema de saúde, tem um problema de saúde. Todo mundo tem algum problema para definir na vida. Certo? Ontem, né, a gente fez uma brincadeira lá nos meus stories e eu falei sobre isso, né? A pessoa falou assim, o que alguém poderia te dizer de melhor hoje, mais bonito? O que alguém poderia dizer de mais bonito para você? Ela falou assim, eu te amo. É algo que ela gostaria de ouvir, de mais bonito. Olha que bacana. E nós somos amor puro. A nossa essência é amor. Só que essa essência ela está encoberta por camadas de identidade. Estão ali entretidas em tentar merecer amor, saber se merece dar amor, se merece receber amor. Gente, a gente é amor. Amor você não dá, amor você se torna. Faz sentido? Quando você está com o seu cliente, você não vai dar nada para ele, não. Você se torna a pessoa que vai ajudá-lo a se libertar daquelas limitações. Quando você tem esse olhar de generosidade, não interessa quanto que esse cara tem no banco, não interessa o tamanho da empresa dele. Vocês são seres humanos, então já vai com a sua convicção. Como é que você aumenta a convicção? Entendimento, prática, né? Vivência e repetição. Então, se você está tendo alguma insegurança na hora de fazer a apresentação do seu trabalho para alguém, na hora de conduzir uma conversa de venda para alguém, eu aconselho você, eu oriento você a buscar entendimento sobre como se comportar numa conversa de vendas, entendimento, buscar vivência, que essa pessoa possa te orientar nessa vivência e que você faça isso repetidas vezes. Por isso que na comunidade Vamos em Frente, a gente fecha um acordo de 1 ano, porque eu quero que você faça repetidas vezes. Faz sentido para você? E claro, se você quiser depois conhecer um pouco mais, o link está aqui na minha bio, eu vou ficar muito feliz de você conhecer um pouco mais desse trabalho, onde eu conduzo ali dezenas de profissionais, de empreendedores que estão em busca, né, de conquistar clientes que pagam mais, que admiram, valorizam, reconhecem mais o valor daquilo que você está fazendo, fechar mais vendas com mais lucro, com menos esforço. Se isso é interessante para você, eu estou aqui dia a dia para poder te ajudar, mas eu só posso te ajudar se você realmente estiver comprometido em ser ajudado. Que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Lembra que percepção move o mundo. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Ó, beijão para todos vocês. Vamos em frente.